Olá, eu sou a Monique e aqui é um espaço para falar sobre os caminhos da assessoria através de histórias reais, com muita transparência e sem filtros. E hoje eu estou aqui com a Thaís, assessora private, com mais de 250 milhões de carteira, heavy user de CRM, heavy user de arrasando no financial planning. Eu vou deixar ela contar aqui a história dela. Obrigada, Thaís. Obrigada por ter vindo. Sou eu quem agradece participar, poder compartilhar aqui a minha história, né? E começa compartilhando aqui a sua vida, a sua jornada, né? Jornada no mercado de trabalho e também eu acho legal você conseguir conectar sua vida pessoal a essa jornada. Vamos lá. Quando eu fiz 18 anos, a minha mãe gentilmente me obrigou a fazer administração de empresas. Eu não tinha outra opção, era administração, porque ela tinha que pagar o primeiro boleto para eu fazer um teste no banco. Então, já foi um pouco antes, né? Eu tinha um sonho desde pequena de ser policial militar, por conta do meu pai. O pai, achava ele um super-herói de verdade, então eu tentei entrar na polícia, mas meu pai ali boicotou e acabou seguindo mesmo para a carreira da minha mãe, que é a carreira de banco. Que assim, também era um sonho, né? Eu sou da época que eu ia no banco pegar aquelas carteirinhas, aqueles papéis de depósito, fingia que eu era bancária, via minha mãe se arrumando, indo linda trabalhar, que isso para mim sempre chamou muita atenção. E foi, né? A pressão da minha mãe juntou também que ali era uma coisa legal. Entrei no banco, trabalhei no Bradesco, trabalhei no Itaú, foram as duas maiores instituições do Brasil, né, bancárias. E foi, assim, desde o atendimento, né, o coletinho vermelho ali do Posso Ajudar, até ser gerente de contas, né. Passei por todos os cargos, fui gerente de PAB, eu não sei nem se existe ainda a PAB, que é um posto de atendimento dentro de empresa. Sim. Então, nossa, levava malote para um lado, para o... Gente, assim, foram coisas, assim, bem bacanas que acho que foram importantes para eu ser quem eu sou hoje, né? E aí, em um determinado momento, eu sou do interior, sou de Sorocaba, uma superintendente minha falou assim, cara, você é CFP, você arrasa, você não pode ficar no interior, você não pode ficar numa cidade tão pequena, vamos para São Paulo. Ela me convenceu, vim para São Paulo, e aí foi um desafio, porque eu sempre fui a pessoa de visita, de conversar com o cliente. Cara, eu ficava numa agência de shopping, até porco eu ganhei de cliente, assim, sabe? Era uma loucura, meu dia a dia. Eu fui para a agência digital, era um serviço pioneiro do Itaú na época, e eu fui uma das primeiras equipes. Então foi um desafio aprender a se relacionar por telefone, né? E não é o digital que a gente vê hoje com Zoom, com Teams, não tinha nada disso. É telefone, é conversa e convencer clientes, né? Foi um desafio bem legal, amadureci bastante, aprendi muita coisa. E aí eu via que o meu caminho estava inclinado ali para ser líder. E é uma coisa que eu nunca quis. Eu sou uma pessoa que eu sou muito focada no que eu preciso fazer. Eu tenho um grande defeito que é ser centralizadora, controladora de tudo. Então eu não via margem assim para ser líder, aquilo me incomodava. E aí eu fiz uma mudança de rota, eu fui para um caminho mais técnico. Já tinha CFP, já tinha todas as formações técnicas necessárias. Eu fui para a gestão de patrimônio do Itaú, que atendia clientes ali entre 1 e 10 milhões. Também super me desenvolvi, fiz muito relacionamento, era agência digital também, então aprendi a conversar com o cliente, sim, realmente foram 3 anos de muito relacionamento com o cliente.
E aí, quando foi um dia, tinha um escritório me prospectando, eu recebo uma ligação de vídeo do Guilherme Benchimol. Eu falei, gente, o que é isso? Eu no meio da agência, assim, eu falei, deixa eu ir no banheiro. E aí ele falou, poxa, vem pra cá, o juros tá baixando, assim, você tem um caminho lindo pela frente, vem fazer parte da nossa equipe, vem pra cá, vem pra esse escritório e tudo mais. Falei, cara, aqui o CEO do banco nunca vai me ligar para falar qualquer coisa. Falei, isso é diferente. E aí, de um dia para o outro, eu fui pedir demissão. Quantos anos de banco? 16. 16 anos de banco. Pedi demissão e fui tirar a Ancord. E eu não passei de primeira, não passei com louvor, porque eu reprovei com 89%, que eu realmente não sabia nada de agente autônomo. Eu errei todas as questões do trecho. Da legislação. Então, eu falei, eu preciso estudar isso. Aí na segunda fui lá, passei e deu tudo certo. E aí, né, um belo dia, eu pedi demissão em dezembro de 2019. Tava montando minha carteira, tudo lindo. O que aconteceu em fevereiro de 2020? O mundo parou, o mundo ia acabar, né? E eu estava sem salário, sem ticket. Não, com 16 anos de trabalho CLT, né, dentro até de uma zona de conforto, você toma uma decisão e essa decisão, quando você toma a decisão, vem um momento jamais esperado, né, de total incerteza. Então, duas incertezas juntas não é para qualquer um, não. Né? Aí eu falei, eu tenho duas opções, ou sentar e chorar, ou ligar para os clientes. Correr atrás. E aí, o que eu pensei naquele momento, né? Eu falei, cara, o pessoal do banco não tem sistema para trabalhar de casa. A gente estava num momento de carteira um pouco mais arrojada ali, porque o juros estava baixo e tudo mais. Falei, os clientes estão desesperados. E eu ligava e eu acalmava. Eu falava, como eu sabia, porque foi eu que tinha montado todas as carteiras, eu ligava, tal fundo, tá acontecendo isso, isso, isso. Não se preocupa, vai voltar. Nem eu sabia se ia voltar, mas eu falava. Falei, calma, longo prazo, sua previdência assim, sentiu assim, assim, assim. Aí os clientes começaram a falar, Thaís, você saiu do banco, você tá cuidando do meu dinheiro do banco, eu vou pra você, vou transferir. O meu gerente aqui não eu vou transferir. Não tá me dando a atenção que você tá me dando sem ter a carteira. Exatamente. E aí eles começaram, minha carteira é majoritariamente de previdência. Então era muito fácil pedir portabilidade, eles não precisavam ir fazer TED, DOC, essas coisas. Então eu comecei a fazer portabilidade. Eu falei, com 3 meses de pandemia, eu já estava com 50 milhões de carteira. Eu falei, nossa, isso aqui, eu acho que isso aqui é o caminho, é relacionamento, né? Óbvio que toda a base que eu tinha do banco, tudo que eu fiz por esses clientes no banco, fizeram diferença nesse momento. E aí foi indo. Com um ano eu tinha 100 milhões de carteira, eu sei que isso não é usual, não é comum. Mas aí fui brigando. Fui lutando ali por cada centavo, atendendo o cliente, dando todo o suporte que eles precisavam e munindo de informação, né? Desde que eu saí do banco, eu faço um resumo todos os sábados de mercado. E eu mando no WhatsApp, e eu mando propositalmente no sábado de manhã, que é para que eles estão tranquilos, eles lembrem de mim. Então, até hoje, mesmo clientes que não vieram comigo lá no início, eles falam, pô, Thaís, aconteceu isso no banco, fiquei chateada, dá uma olhada para mim, e continuo tendo um movimento super positivo, né, em captação. Mas nem tudo são flores, né? E nem sempre a gente tem parceiros do nosso lado
com os mesmos valores, os mesmos, a mesma visão de vida que a gente tem, né? E aí eu tive um desentendimento no escritório anterior e troquei de escritório. Hoje eu estou na Verso Investimentos. Muito obrigada por você estar lá também, nos ajudando. E foi um momento que, para mim, me baqueou demais. Assim, o que eu não tive de problema em captação, em relacionamento, eu tive problemas na sociedade, principalmente na troca, né? E foi um momento muito tenso para mim, baixou toda a minha motivação, eu comecei a desacreditar e, assim, eu falo que Deus, ele é muito bom pra gente, porque ele me empurrou de um precipício, mas um precipício enorme. Mas ele colocou um colchão tão macio para eu cair, que, assim, a Verso eu falo que foi esse colchão que eu caí, tive o pessoal que me abraçou, me apoiou, porque realmente foram momentos tensos, difíceis para mim, que eu nunca esperei passar. E eles me apoiando, me motivando, e aí eu continuei, voltei, foram alguns, não foi tão fácil assim, foram alguns meses, né, eu diria até ano, assim, um momento mais difícil, sem perspectiva e tudo mais, mas com essa rede de apoio, voltei ativa, continuei crescendo a carteira, continuei o movimento, e eu, desde o ano passado, sou assessora private da XP, que é um grupo super seleto, né? Esse ano são 80 assessores na rede, assim, de mais de 16 mil, né? É uma honra, assim, representar os assessores com esse selo e eu acho que veio também no momento de validação, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu passei foi ali chancelado com o selo private. Você considera que esse momento de dificuldade que você passou, ele foi o mais desafiador de toda a sua carreira? Mais do que todas as transições que você fez antes pelo banco? Mais do que a transição dentro da assessoria? Sem dúvida, sem dúvida. Foi, assim, mexeu com o meu eu, né? Mexeu com o meu ego, mexeu com a minha autoestima. Foi doído, assim. Cheguei a entrar num momento de depressão muito grave, assim. Foi difícil. Porque a gente, falei, né? Aqui é um grande bate-papo e aqui a gente quer, né, ter transparência e realmente não ter filtro, porque outras pessoas podem estar passando pela mesma situação, Sim. né? E em todos os lugares você tem momentos desafiadores, né? Momentos bons, momentos ruins. E o que te deu força? O que foi o ponto-chave para você não desistir, você não atrelar o seu problema a esse mercado, né? A mudança de planos, de vir para a assessoria. O que foi fundamental para você não desistir, continuar e hoje ter esse sentimento de escolher o caminho certo? Foi o relacionamento com os meus clientes. Eu tinha dia que eu levantava da cama só para atender eles. Assim, que eu estava muito triste, mas eu levantava da cama e atendia eles com toda a alegria do mundo, com um sorriso na voz, assim, e foi importante isso, foram eles, porque eles me acompanharam, eles acreditaram em mim, e eu devia muito por eles, né? Não, super bacana. Eu já me conectei aqui com um monte de parte. Inclusive com a motivação dos meus clientes. Eu acho que se a gente não busca, né, no nosso dia a dia, alguma motivação muito forte, né? Sem dúvida. Além do financeiro, óbvio, né, que ninguém trabalha para não ter a recompensa financeira, mas se a gente não busca uma motivação relacionada a algum propósito, né, alguma coisa que acalenta o coração, é muito difícil passar pelos momentos complicados, né, da vida. Assim, não tem como você não sorrir quando um cliente seu te fala:
tô aposentado e vou resgatar tanto, e você fala para ele, seu dinheiro vai dar, gaste o dobro, porque você fez um bom trabalho ali. Hoje mesmo um cliente me mandou a foto, ele estava defendendo um doutorado, ele vai ser professor de universidade, sabe? Compartilhar a vida dessas pessoas, não tem coisa melhor, né? A minha jornada como assessora é incrível justamente por isso. Eu acho triste quem não consegue se conectar com isso, assim, porque isso supre muito, assim, né? Isso motiva demais. Muito. E se você pudesse falar uma coisa, assim, de toda a sua jornada profissional, o que conecta todas as fases da sua vida? O que você fez igual em todas as fases da vida, assim? O que você acha de fato que é o seu tempero, que ajudou você a crescer, que transforma a sua vida e que você nunca vai poder deixar de fazer, né? Ou nunca vai deixar de fazer? Qual é o segredo desse crescimento, desse desenvolvimento e de sempre conseguir alcançar o próximo passo, né? É ser contínua, né? Em todas as nossas fases, não ter resiliência, né? Que é a palavra que a gente usa, né? Todo dia ali um pouquinho, todo dia um pouquinho, que aquilo vai crescendo, juros compostos. Acho que tudo na vida é juros compostos, né? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Então, e ser determinada, né? Porque eu olhava ali aquilo que eu queria alcançar e eu seguia, assim, eu já não olhava mais para nada que passava ao meu redor. Eu só via meu foco e seguindo, e se conectar com pessoas. Apesar desse momento, mas eu sempre fui cercada de bons profissionais que me inspiraram muito. Aprendi muito na assessoria, assim, porque uma coisa é a gente sair de CLT, outra coisa é você ser sócia de um escritório, é você cuidar de outras áreas que não o seu core, né, que é só captar. Então, eu sou realmente, são duas coisas, relacionamento, tanto com os clientes quanto com os pares, com pessoas boas, que existe sim, apesar de tudo, existe muita pessoa boa, assim, que nos rodeia, e, assim, morder a mesa mesmo, assim, ir lá e fazer tudo. Não tem pulo do gato, né? Não tem o segredinho para você crescer, né? Eu falo que uma coisa que eu sempre escuto, eu sempre pergunto, quando eu vejo alguém ganhando um prêmio, quando alguém se destaca, eu falo, o que você fez de diferente? E a resposta é sempre a mesma. Não tem nada de diferente. É trabalhar todo santo dia, fazer o que tem que ser feito todo santo dia. Esse nosso mercado, então, mais ainda, né? Depende muito da rotina, da disciplina, né? De não deixar de fazer o que tem que ser feito mesmo, né? Aí vai empilhando, você vai empilhando dinheiro, né, ao longo do tempo. E escutar, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente às vezes esquece muito, principalmente nesse mundo agitado que a gente vive, a gente não esquece. Esquece de escutar. Quando a gente está ali escutando um cliente, uma história diferente, porque as coisas vão depois se conectando e você consegue fazer uma coisa que o cliente não espera e você surpreende, você fideliza ele por assim, atenção aos detalhes, né? Eu concordo. Você falou aqui, quando você estava contando sobre a sua jornada, sobre o CFP, e você tirou o CFP, você fez a prova, né, bem cedo. Foi, né? Meio comum, né? A gente vê as pessoas fazendo logo no início ali da jornada, bem mais no começo. Como é que foi para você, durante todo esse caminho, se qualificar, estudar, correr atrás, né, de desenvolvimento técnico mesmo? E o que você acha sobre estudo, sobre qualificação, sobre nunca parar de aprender? Você está também num projetinho novo, então queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho na minha cabeça, assim, eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre gostei, eu tenho paixão por estudar.
E eu lembro que no Bradesco, quando a gente entrava nos portais ali de treinamento, tinha uma escadinha, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP. Eu falava, cara, eu vou gabaritar isso. Assim, o que é essa fedelha? Assim, o meu gerente na época falou assim, mas você nem trabalha, eu era PJ, você nem trabalha com pessoa física, o que você vai fazer isso? Eu falei, não, vou estudar. Eu lembro que não tinha, assim, o curso era muito caro na época, era, assim, Ainda é. Assim, era muito caro. Eu fui para Campinas, que tinha o private do Bradesco na época, e eu fui tirar cópia de uma apostila de um cara do private de lá, para eu poder ter um material de estudo. E aí eu sentei, estudei. Essa primeira vez eu não passei. Aí eu falei, não, eu vou fazer o curso. Eu abri mão de balada, de tudo mais, né, dessa época. Eu vinha todo sábado para São Paulo, e aí eu fiz o curso durante 6 meses e passei na prova. Para mim, estudo assim, é a base. Se a gente não se atualiza, se a gente não corre atrás, e é por nós mesmos. Não tem outro caminho, não existe outra possibilidade senão pelo estudo. Leitura, a gente vive um mundo muito agitado, a gente conversa com vários clientes, aí de repente ele faz uma pergunta para você de alguma coisa que aconteceu, você fica com aquela cara, o quê? E, assim, essas práticas são importantes, sim. É que o perigo de uma carreira né, que você vai chegando na estabilidade e que você está há muito tempo fazendo aquilo, é da gente se acomodar no nosso conhecimento, né? Não existe se acomodar. A gente está vendo aí a inteligência artificial batendo na nossa porta, né? Aliás, boa lembrança. Vou te fazer uma pergunta. A gente usa, né? Acaba usando muito no dia a dia a inteligência artificial. A gente vai descobrindo cada dia como que ela ajuda, né, no trabalho, otimiza e tudo mais. Mas você tem alguma preocupação em a inteligência artificial substituir o trabalho do assessor de investimentos? Não. A gente não é só assessor de investimentos, às vezes a gente é terapeuta, né? A gente senta, conversa, às vezes a revisão de investimentos não tem nada de investimento. Então, eu acho que nenhuma inteligência artificial, por mais apurada que ela possa ser, ela vai substituir isso. Então, não me sinto ameaçada. Pelo contrário, eu só vejo vantagens. Auxiliando, né? Ela auxiliando. Sim. Eu acho que cada vez mais a questão de hiperpersonalização que a gente vive, os streamings estão aí para nos dizer, vai ser muito importante, assim, a gente munir essa ferramenta de informações, ela vai trazer coisas para a gente que muitas vezes passaria batido. E como eu falei antes, eu acho que relacionamento com o cliente, às vezes, um detalhe faz toda a diferença, assim, e eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, porque nossa memória é fraca. Sim. E agora conectando vida pessoal com vida profissional, né? Em que momentos você acha que a sua vida profissional impactou fortemente na sua vida pessoal? O quanto planos, projetos foram adiados? E o que a profissional consegue impulsionar a pessoal e a pessoal consegue, né, impulsionar? Nossa, boa pergunta, assim. Eu foquei sempre muito na minha carreira, desde muito cedo, porque eu tinha ali os meus objetivos, eu queria ser uma grande profissional, eu queria estar de terninho, camisa social todos os dias, andando de salto para lá e para cá. Então, eu não me preocupei em arrumar um namorado, eu não me preocupei em relacionamento, deixei muito, às vezes, de sair, focando nos estudos, focando no meu trabalho, tá bem para o próximo dia. Então, eu acabei abrindo mão de muita coisa nos últimos anos, né? Nos últimos, quase minha vida inteira. Todos os anos da minha vida profissional. Todos os anos, 18, 20 anos. Mas
eu tinha na cabeça que família é muito importante. É o meu grande projeto de vida, é construir uma família, é me casar, é ter filho e tudo mais. Eu recentemente congelei meus óvulos, que também só foi importante. Isso é uma coisa que também a Thaís profissional que pôde presentear a Thaís na pessoa física, né? E eu tenho na minha cabeça, assim, eu tenho um prazo, que são 40 anos. Se eu não conseguir ter um namorado, construir uma família do jeito tradicional, eu não tenho problema algum em fazer inseminação e ser mãe solo, né? Mas para ser mãe solo, eu também tenho consciência de que meus próximos 3 anos serão muito intensos e eu preciso ter um ganho muito maior, porque ser assessora não tem licença maternidade. Então, isso me preocupa, principalmente sem marido, né? A conta vai ser só minha e tudo mais. Então, hoje eu me encontro numa fase, óbvio, procurando um namorado, mas fortalecendo o meu caixa para que eu possa realizar meu sonho. Muito, muito legal o que você falou. Eu acho que a gente tem um pouco de tabu, né, sobre esse assunto. Então, a gente que está no mercado financeiro, mulher no mercado financeiro, quantas vezes, o quanto a nossa energia masculina acaba sendo muito forte, Nossa, né? nem fale. E aí, como que isso atrapalha a nossa vida pessoal, né? E as pessoas, às vezes, têm algumas conclusões, né, de, não sei se já aconteceu com você, seu maior sonho é construir sua família, ser mãe. Talvez as pessoas não tenham ideia disso, né? A Thaís que está ali trabalhando, correndo atrás do trabalho, e que não iniciou ainda esse projeto, fica com uma falsa percepção de que não é o projeto dela, né? Pois é, e que tá tudo bem, assim, as pessoas vêm, você não quer ser mãe e tal. Não, gente, eu quero, e eu tenho ciência disso, eu tenho ciência que durante esse período início de maternidade vai ser muito difícil de ter a performance que eu tenho hoje, que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né, a nossa cabeça, porque uma pessoa de alta performance, de repente, se depara com uma situação que a performance dela é ver um serzinho crescer, é difícil, acho que a cabeça, eu tô nesse momento de preparação, bastante a cabeça. porque a criança não vai ser performática ali, né? Eu vou ter que abrir mão dessa competitividade, dessa minha... eu falo que é quase uma esteirinha de produção, assim, óbvio que não é automatizado, mas a minha vida é uma esteirinha de produção, assim. Que legal. E aí eu queria te fazer uma pergunta final aqui. Se você pudesse falar para Thaís lá de trás, né? A Thaís que começou na jornada, qual conselho você daria para ela? Continue fazendo tudo o que você fez, assim. Você nem imagina o caminho que você vai chegar ali, o que vai te acontecer lá na frente, assim, porque ir para São Paulo, morar sozinha, sair do banco, primeiro sair do Bradesco, né, porque minha mãe trabalhou, foi o único emprego da vida, né, inteira, depois sair do Itaú, Instituição forte, né? Para não ter salário, para você construir... que começa do zero, né? Não é parecer, é começar do zero mesmo, né? Você tinha o seu histórico ali, mas... Como, assim... Sua rede, né, de relacionamento, né? Mas quem não tinha nenhuma garantia que eles viriam, né? Então, principalmente no momento em que aconteceu. Fazer negociação de contratos, de negociar o seu pace, né? Assim, é um negócio que, para mim, foi... assim, nem que eu me esforçasse muito, eu teria sonhado que tudo isso ia acontecer, assim. Então, acho que eu fiz tudo certo. Então, o conselho faça tudo que você
tem aí nos seus planos, vai seguindo que os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo e leve... Hoje eu acho que assim, eu sinto muita falta da leveza com que eu levava lá atrás. Hoje eu sou muito mais preocupada, muito mais... Mas eu sempre levei de uma forma tão leve que quando eu olho assim para trás, as coisas... Nem acredito que aconteceu, assim, sabe? Meu Deus do céu, era uma brincadeira. Era assim, para mim o banco era uma brincadeira. Só ia até pagar a minha faculdade, depois ia fazer outra coisa. E olha onde eu tô, olha onde eu cheguei. É muito legal, assim. Você trouxe um ponto da leveza que esses dias eu estava procurando um e-mail, achei um e-mail de 2008 que eu fui ler, que eu mandei para minha família, que era a minha comunicação, né? Eu fui estudar fora e era a minha única forma de comunicar. E aí eu parei e pensei, né? Um lado, eu mergulhei muito da Monique que evoluiu, porque tinham, enfim, passagens ali que eu não gostei muito daquela Monique, então eu gostei da evolução, mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Cadê a leveza? Cadê essa leveza, né? Como é que eu resgato, de alguma forma, essa leveza? E não tem jeito, né? É a vida, né? São os tombos que fazem você endurecer, mas acho que é um desafio pra gente tentar retomar, de alguma forma, essa leveza para dar um temperinho mais legal, né? Você comentou no começo, né, me apresentando como ali uma fazedora de financial planning. De tudo. Isso, missão dada, missão cumprida para você. E isso para mim tem me reconectado com essa leveza, porque tem sido tão divertido fazer... preencher esses formulários, que é muito mais do que preencher, né? Mas, assim, eu tenho me deparado com cada resposta, assim, cada coisa. Então, eu acho que as últimas semanas, para mim, foram muito divertidas. Foram, assim, incríveis e de realmente, volta a palavra, relacionamento com o cliente, né? Também acho que é o que a gente mais carrega como ganho da vida profissional. Sim. São essas relações, né? Muito obrigada, Thaís. Foi ótimo o papo com você. Você já conhecia, né, da sua história. Você é uma profissional incrível. Acho que como várias pessoas que eu converso nesse mercado de assessoria têm histórias que conectam com outras pessoas e tanta gente pode estar passando por situações que você passou ao longo do percurso e poder ver alguém falando que eu insisti, deu certo, né? Foi difícil, mas valeu a pena. Você falando para a Thaís do passado, continue, né? Faça tudo como você fez. Eu acho que isso tem um poder de ajudar tanta gente, né? Que a gente não tem noção, não consegue dimensionar esse poder. Então, obrigada por disponibilizar seu tempo, por contar a sua história. Por abrir seu coração aqui. De verdade, muito, muito obrigada. Foi incrível participar. Até me emocionei um pouco mais do que eu estava esperando para compartilhar, mas de fato eu acho que todo mundo tem história, né? Todo mundo tem desafio, é normal do ser humano, e se puder de alguma forma ajudar, por que não compartilhar, né? É isso. Para finalizar, então, muito obrigada. E como que as pessoas conseguem te encontrar na rede social? Como que consegue te acompanhar e também pedir para que você seja assessora? O meu Instagram é @thais.maioc e o LinkedIn Thaís Maioc de Oliveira. Obrigada. E para vocês me acompanharem um pouco mais, é só me seguir no Instagram, @MoniqueBDS. E agradeço quem chegou aqui até o final. E até o próximo episódio.